que já existe num outro módulo, tá? Mas aí vai de cada interface. Como eu uso somente CAM e para minha interface de modelamento eu uso o Shape Studio, eu configurei o meu Shape Studio para modelamento e lá eu tenho sólido, superfície, enfim, eu uso só essas duas telas. Eu acabei criando os atalhos somente para esses dois ambientes. Mas como o NX tem diversos outros ambientes, alguns atalhos já vêm criados, certo? Bom, eu quero fazer então um atalho para o Block. Mas o meu atalho para o Block, ele vai ser global. Eu quero em qualquer ambiente aqui, eu quero encontrar esse atalho aí. Por exemplo, se eu colocar aqui o atalho S, ele vai me dizer aqui embaixo ó, que atualmente ele está inserido no Studio SP-Line. Esse atalho já existe. E ele está me dizendo que é para apenas aplicação. Ok? Então, eu não posso usar esse S aí. Se eu quisesse usar ele para o bloco, eu poderia utilizar. Não posso, porque ele já está num módulo. Ok? Então, ele vai conflitar quando a gente trabalhar nesse módulo. O que eu quero fazer, então? Eu vou criar um outro atalho aí que não existe em nenhum módulo. Eu vou colocar o K, por exemplo. O bloco tem o K lá no final, né? Então, eu vou colocar o K. Beleza, e vou clicar aqui no Assign. Claro que eu preciso tomar atenção a Use New Shortcut in. Ele está em global ou Application Only. Eu vou deixar global. E vou clicar aqui no Assign. Prontinho, ó. O meu atalho K está de modo global para o Design Feature bloco. Vou dar um Close aqui. Ele volta para esse meu painel aqui com as ferramentas. E eu vou dar um Close nesse painel aqui também. Percebam que se eu apertar a letra K, eu tenho agora o atalho de teclado para o bloco. Mas existe um problema aqui, pessoal. Essa interface que a gente criou, essas bases de ferramentas, vamos até adicionar uma outra aqui, Curve e Lines and Arcs. Vou colocar embaixo aqui. Ó. Aqui embaixo, vamos criar um espacinho. Beleza. Pela barra de título, eu arrasto ó, e posiciono aqui. Pronto, esse é meu ambiente. Quero toda vez que eu abrir o modeling que esse ambiente venha carregado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar essa role, certo? Se eu não salvar, pessoal, isso se perdeu. Quando eu voltar para o NX, quando eu abrir uma nova sessão, esses recursos já não estão mais aqui. Se eu simplesmente clicar aqui ó, num outro papel, ele vai mudar e se perde esses recursos aqui. Por quê? Porque eu estou trabalhando com Advanced with Full Menus, mas eu não salvei essa alteração na interface. Se eu simplesmente, eu sei que eu estou trabalhando agora com o Advanced, mas se eu simplesmente clicar aqui, tudo isso que eu fiz de configuração se perdeu. Tá? Porque o Advanced with Full Menus não é essa interface. Essa interface é uma que o usuário criou. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma configuração para nós, uma role, inclusive com o atalho de teclado que a gente já definiu. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Tools, posso utilizar o Customize ou botão direito aqui, né, e Customize. Vamos aqui em Roles e eu vou criar uma role, ó, Create. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Eu vou salvar essa role em qualquer local. Eu vou salvar no meu diretório CAD aqui, ó. Essa role eu vou dar aqui config nx85. Beleza. Poderia colocar até o meu nome aqui para saber que é a minha, né? Mas beleza. Vamos lá, vou colocar Valdir. Então, toda vez que eu abrir essa configuração, eu sei que é o meu ambiente de trabalho. O arquivo tem a extensão MTX. Vou dar um OK. Aí ele pergunta o que eu quero salvar. Isso aqui ó, é para se caso eu queira colocar ele aqui nesse painel de roles, qual o nome que ele vai aparecer. Eu posso definir um bitmap para essa role, que quando a gente abriu aqui o roles, e depois eu vou mostrar de novo, ele tem um íconezinho à esquerda. Eu posso também estar definindo esse bitmap aí. Tá? E aqui embaixo ó, eu tenho tudo o que eu posso salvar. Tá? Ó, eu posso salvar no ambiente Gateway, Modeling, Sketch, Sequence, NX Sheet Metal, enfim, tudo que eu posso salvar está aqui. E eu deixo marcado Include All, para que todas as alterações que eu fiz nos módulos que eu abri sejam salvos nessa role aqui. Ok?
Beleza, vou clicar aqui então no OK. Pronto, salvou. Vou dar um close. Olha só, se eu vim aqui no Advanced with Full Menus, lembra que existe uma interface para ele, né? Se eu clicar, OK, pronto. Sumiu toda a minha configuração. Percebam que ele voltou para aquela configuração padrão dele. Mas é isso que eu queria? Não, eu quero a minha interface. Como é que eu faço então? Vamos lá, botão direito, Customize. Vamos aqui, Roles, e eu vou carregar. Como eu salvei naquele diretório, já chamou ali aquele diretório, eu vou selecionar ele e vou dar um OK. Ele vai dizer, ó, vai trocar tudo. Não, mas é isso mesmo, OK. E Close. Aí está a minha interface. Tudo setado, tudo bonitinho e com todos os meus atalhos. Ok, Valdir, mas se eu fechar o NX agora, quando eu abrir, ele vai abrir com essa minha configuração? Vai sim, pessoal, a não ser, é claro, que um outro usuário venha e clique em Advanced with Full Menus, ou então numa outra opção. Aí, quando você abrir, ele vai ter que carregar de novo, assim como o usuário fez. Ele clicou aqui numa das opções de roles para que fosse, então, carregado todas as configurações daquela role. Tá? Então, vamos lá. Ó. O ideal também, pessoal, é que a primeira vez vocês não fechem pelo X aqui. Como a gente fez uma configuração, o ideal é que a gente feche através do menu aqui, certo? Então, vou colocar aqui, ó, File, Close All Parts. Não vou salvar o meu modelo. E agora eu vou fazer um File Exit. Pronto. Fechou. Agora eu vou abrir o NX. Vamos aguardar ele carregar. Beleza, então vou abrir aqui o meu projeto da Joaninha, ó, vou carregar ele. Ele abriu no Gateway. Pô, minhas barras de ferramentas não estão aqui. Não, não estão porque não está no Modeling, né? Está no Gateway. Start, Modeling. E aí está a sua configuração pré-definida. Ok? Então, inclusive, se a gente for aqui no Insert, Design Feature, o block tem 1K. Certo? Beleza, pessoal. Para finalizar, então, vamos ver agora os métodos de visualização do meu modelo. A gente tem aqui, por exemplo, esse menu drop-down que tem várias opções. Ó. Tem Shade with Edges, tá? Que ele vai visualizar as arestas do sólido, da superfície, né? Como a gente está vendo aqui. Ó, tá? Tem também outra opção que é o Shaded, que aí ele não mostra essas arestas. Olha, percebam que o modelo fica lisinho. Uma visualização mais refinada. Ok? Depois eu tenho aqui Wireframe with Gene Edges. Olha aí. As edges que estão atrás, né, elas ficam de cor diferente. Ó. Tá? Também tenho aqui Hiding Edges. As edges lá de trás do modelo, ó, elas não aparecem. Tanto é que quando eu for girando aqui, por exemplo, vou prestar atenção nesse desenho que eu vou girando. Quando ele sumir, ó, eu não consigo mais ver ele. É como se aqui tivesse preenchido. Ok? Também tenho aqui Static Wireframe, que é o modo de visualização mais rápida que o NX trabalha, porque ele interpreta todo o modelo 3D como se fosse apenas curvas. Tá? Então, é um módulo de trabalho bem rápido que não exige nada da placa gráfica. Depois eu tenho o módulo de visualização Studio, tá? Que aí é para quando a gente faz uma renderização, quando a gente aplica um material. Né? Nesse caso não tem nenhum material, então não vai fazer nenhuma diferença. Mas se eu aplicar um material nesse modelo, é esse módulo aqui que eu vou usar para ver esse material em ação sobre a minha peça. Tá? Depois eu tenho aqui o Face Analysis. O Face Analysis, então, permite a gente analisar recursos de geometria, tá? A gente pode ver grau de curvatura do modelo 3D, enfim, isso aqui tudo a gente vai estar trabalhando mais adiante também. Mas esse é o módulo no qual eu consigo analisar a superfície. Agora eu não estou vendo nada porque eu não estou usando nenhum comando de análise, tá? Esse aqui é só um módulo de visualização. Então, muitas vezes eu uso um comando de visualização, por exemplo, eu estou aqui no Shade, mas quando eu executo aquele comando de análise do meu modelo, ele automaticamente já muda para cá, sem que eu selecione, tá? Porque esse é o modo de visualização para quando eu estou analisando uma geometria.
Ok? Então, as opções mais usadas aqui, Shade, depois Static Wireframe, né? Essa é uma opção bacana de utilizar, porque ela deixa o modelamento bem rápido e a gente consegue ver e trabalhar com as peças que estão lá atrás. Tá? E também o Shade, onde a gente não tem as arestas, que é para uma visualização mais refinada do modo de sombreamento. Ok, pessoal? Beleza. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente viu, então, como customizar as barras de ferramentas. Claro que a gente não entrou num aspecto avançado dessa customização, até porque customizar a barra de ferramentas é isso, e a gente só pode customizar quando a gente realmente sabe quais são os comandos que eu quero colocar nela. Então, o que eu fiz aqui foi mostrar onde está o caminho das pedras. Cada vez que a gente vê recursos novos, aí eu vou estar entrando aqui e fazendo novas configurações. E isso constantemente eu vou estar fazendo, pessoal. Quando a gente chegar num certo número de aulas, a gente vai ter uma interface bem configurada e com todos os atalhos que eu preciso. Tá? Então, a gente vai fazendo isso aqui juntos e passo a passo. Ok? Além da customização, a gente viu como criar uma role, um papel, e também como mudar os modos de visualização de sombreado. Certo? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.